Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do método da matriz de transferência, após termos vistos as propriedades gerais do método da matriz de transferência, a sua relação com a matriz para espalhamento, algumas propriedades advindas da simetria de reversão temporal e da conservação da densidade de carga, vamos agora, como um exemplo, tomar o caso mais simples que é tratado com bastante frequência nos livros textos de mecânica quântica, que corresponde a potenciais retangulares. Então, nesse vídeo e nos próximos vídeos, nós trataremos as propriedades, nós usaremos as propriedades estudadas anteriormente de maneira geral para o método da matriz de transferência e aplicaremos para esse exemplo mais simples, que é de um potencial retangular, tá certo? Então, esse, como eu estava a mencionar, é um dos exemplos mais simples, né, quando estamos estudando solução da equação de Schrödinger, e esse é um dos primeiros formas de potenciais que nós estudamos nos livros textos. Então, esse é um exemplo bastante simples que vai ilustrar o uso do método da matriz de transferência abordado anteriormente de forma genérica. Mas claro que esse é apenas um exemplo. Já discutimos como essa ferramenta do método da matriz de transferência é poderosa, podendo tratar sistemas desordenados, aleatórios. Então, esse é apenas um exemplo do uso e a partir desse vocês serão capazes de fazer a mesma aplicação para outros formatos de potenciais, tá certo? Então, só destacar como eu escrevi, então como exemplo do uso do método da matriz de transferência, estudado anteriormente, nós vamos ilustrar tal formalismo com potenciais retangulares, né, sistemas de barreiras de potenciais retangulares, que são um dos casos mais simples de problemas dentro da mecânica quântica, né? Então, qual o nosso problema ele consiste, né? Ele consiste nada mais nada menos da solução da equação de Schrödinger, né? Então, nós ao longo dos próximos vídeos, né, nós vamos, inicialmente nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês, eu vou estar obtendo o método da matriz de transferência para o potencial retangular. Encontrado a matriz de transferência para o potencial retangular, nos próximos vídeos nós vamos estudar tunelamento ressonante, reflexão total, estados ligados. Então, todas aquelas propriedades estudadas anteriormente, nós vamos estar ilustrando aqui com o caso do potencial retangular. Então, nesse vídeo, nós vamos estar apresentando como encontrar o método da matriz de transferência para o caso do potencial retangular. Então, o nosso problema ele consiste de resolver a equação de Schrödinger, essa equação de Schrödinger unidimensional. Estou no caso mais simples, né, de sistema isotrópico, as massas é dado por apenas uma massa, ela não depende da posição, então o sistema é dado pela equação 1, né? Então, menos h cortado ao quadrado dividido por 2m vezes a derivada segunda da função de onda mais o termo que corresponde o potencial aplicado na função de onda, que é igual à energia pela função de onda. Então, a equação de Schrödinger é unidimensional isotrópica com a massa como uma constante. E o nosso potencial, no caso, será com esse formato aqui. Ao longo de todas as contas que nós faremos aqui, que eu vou estar apresentando para vocês, a forma de obtermos o método a matriz de transferência vai ser tal adotando como aqui representado, como aqui ilustrado, né? Onde uma das interfaces, né, entre a região de potencial nulo e com potencial V0 é no menos A, e a outra região, né, da outra interface é na posição x igual a A, ok? Então, matematicamente, o que podemos escrever essa função v de x da seguinte forma, né? Ela é zero quando x for menor do que menos a, é v0 entre menos a e zero quando x for maior do que a, tá certo? Então, o que nós faremos, vocês vão perceber no que se segue, a gente vai estar aplicando as condições de contorno da continuidade da função de onda e da primeira derivada nas interfaces de x menor do que a e x igual a a, e vamos obter um sistema linear de 4 equações, e com esse sistema nós vamos estar, a partir da definição do método da matriz de transferência, né, da matriz de transferência visto anteriormente, né, que relaciona a função de onda depois
é igual a matriz de transferência vezes a função de onda antes. Então, nós aplicando as condições de contorno, nós vamos organizar, resolver sistema de equação linear de tal forma a escrever os coeficientes da função de onda depois em termos dos coeficientes da função de onda antes. E com isso nós obtemos os termos M1, M12, M21, M22 que compõem a matriz de transferência do nosso sistema. Então, então é isso. Então, só para mencionar, né, que utilizando esse potencial e equação de Schrödinger e aplicando as condições de contorno, nós somos capazes, né, de obter os coeficientes de transmissão, de reflexão e estudar todos esses casos, né, as situações como vistas anteriormente, né, dado existe uma relação condições para ter estados ligados, para obter o tunelamento ressonante. Então tudo isso vai ser abordado nesse vídeo e nos que se seguem. Então, dando continuidade, representamos inicialmente a solução para as três regiões, né? Eu vou estar rotulando essa região aqui como esquerda, essa região como I de região tipo interna e a região da direita, o right, tá certo? Então eu vou estar escrevendo agora as soluções para as três regiões, lembrando que nessa região aqui e nessa região aqui o potencial é nulo, então as soluções são ondas planas, né, de partícula livre. E aqui eu vou também estar representando, porque já sabemos de livro-texto de mecânica quântica básica qual a solução dentro da região de uma barreira de potencial quadrada, né? Então vamos estar escrevendo as funções de onda nas três regiões e depois aplicar as condições de contorno. Mas vamos lá. Então eu vou estar representando novamente aqui esse desenho esquemático do potencial e ilustrando cada uma das componentes, né, das ondas que entram e das ondas que saem com relação ao potencial. Então está aqui novamente o potencial com as interfaces em menos A e A, e está aqui as ondas, né, as ondas de entrada, né, com o K positivo, com o termo aqui na exponencial positivo e a que reflete negativo, né? Então, preste atenção para os coeficientes A, B, C, D, F, G com relação a cada onda e cada região. Então, como eu mencionei, vamos ver daqui nos próximos segundos que, dada a definição do método da matriz de transferência, né, o que temos essa galerinha aqui do C e D igual a matriz de transferência que relaciona essa galerinha aqui do A e do B. Tá certo? Então, escrevendo explicitamente, né, a função de onda antes, dentro e depois, nós temos aqui matematicamente, então, π de x vai ser π de x de L quando x for menor que A, πx de x de I entre menos A e A e π de x de R, onde π de x de L é A exponencial de mais I kx mais B exponencial de menos I kx. A interna é do mesmo jeito, só que troca K por K', e o π de R vai ser igual ao π de L, só que com os coeficientes, ao invés de ser A e B, agora temos C e D, tá certo? Então representa aí com as mesmas cores as três regiões, azul, rosa e verde, ok? Onde, né, eu estava a mencionar, onde nessa região onde não temos o potencial, o K será esse, né, que é a região de potencial nulo, e quando temos um potencial não nulo V0, a solução da região de dentro, né, é exponencial de I mais ou menos I K'x, onde K' é esse termo raiz de 2m menos V0 dividido por H cortado, né? Então, vou fazer algumas indagações com relação a K' e K, referente se estamos na situação de barreira ou de poço, ou se eles vão ser complexos ou reais. Então, começando com o K', né? Notem que se essa diferença for negativa, como a massa é um número positivo, então vamos ter a raiz de um número negativo, consequentemente K' vai ser complexo, né? Então, como eu destaco aqui, K' vai ser complexo para a energia menor do que o V0, né? Então, nessa situação, esse número aqui vai resultar um número negativo e a raiz do número negativo vai dar complexo, então K'
é complexo nessa situação. Já K' vai ser real quando a energia for maior do que V0, né? Então, como esse termo aqui é maior do que esse, então essa subtração vai ser positiva e a raiz de um número positivo é um número real. Então, temos aqui, apenas para poder destacar, na situação com relação ao K, né, nós vamos estar analisando a situação em que a energia é maior do que o potencial. Então, temos aí dois casos. O caso quando K é maior do que K', que é o caso da barreira, e K vai ser menor do que K', que é o caso do poço, tá certo? Então, que é justamente esse, né? Tipo, estamos comparando esse caso quando a energia é maior do que o potencial, essa situação aqui, né? Estamos analisando o caso em que K' é real. Então, como o V0 aqui, ele vai estar reduzindo esse número, então, consequentemente, K' ele vai ser menor do que K para o caso da barreira e ele vai ser maior no caso do poço, ok? Então, agora apresentado, né, as soluções em cada uma das regiões, discutido sobre K e K', com relação à relação entre E e o potencial, se ele é real ou complexo. Vamos agora partir já a relembrar a definição da matriz de transferência, escrever explicitamente para as funções dadas pela equação de número 3 e depois vamos aplicar as condições de contorno. Então vamos lá, de passo a passo, né? Então, pela definição da matriz de transferência, nós temos, como eu mencionei anteriormente, a função de onda depois é igual a matriz vezes a função de onda antes. Então, sendo que a função de onda depois é aplicada no ponto x igual a A, no nosso caso, né, do desenho representado aqui para o potencial, e A antes é no x igual a menos A. Então, isso eu escrevo, né, o que eu acabei de falar está aqui, né, a função de onda depois, né, do right, é aplicada no ponto x igual a e antes no x menos a. Então, daí, substituindo a equação 3, né, que são as funções em cada uma das regiões, na equação 5, né, da definição da matriz de transferência, nós temos explicitamente que C, do lado direito, né, que é essa galerinha aqui, temos C exponencial de Ka, né, porque é aplicada no x, né, substituímos x por A. Então, C exponencial de Ka e o psi de R de menos é o D exponencial de menos IKA. Já do lado esquerdo, né, para x, então são esses dois camaradas para o x igual a menos A. Então vai ter uma inversão de sinal. Aqui era mais, vai virar menos, aqui é menos, vai virar mais. Tá certo? Como aqui é representado. Então, como eu falei, o primeiro termo aqui vai ficar com menos e o segundo termo vai ficar com mais. Então, só explicitando os elementos M1, M2, M21, M22, podemos escrever, né, de forma explícita essa equação é apresentada de forma matricial como essas duas equações aqui, né? C exponencial de K igual a M1, A exponencial de menos IK mais M12, B exponencial de IK, e de forma similar para o termo de baixo, né? Temos D exponencial de menos IK igual a M21, A exponencial de menos IKA mais M22, B exponencial de IKA, ok? Então veja que nas duas regiões é o mesmo K, né? Só na região de dentro que temos K ali. Então aqui, nessas expressões, todos os termos envolvem apenas o K. Mas o que nós vamos fazer daqui a pouquinho vamos aplicar as condições de contorno utilizando essas funções de onda aqui da equação 3 e vamos depois escrever as nossas funções f e g, e c e d em termos de a e b. Mas vamos lá. Então, nosso objetivo, né, como eu estava a falar, né, uma vez que nosso objetivo é determinar os elementos da matriz de transferência para, enfim, obtermos os coeficientes de transmissão e reflexão, nós vamos agora usar as condições de contorno. Quais são elas? A continuidade da função de onda e a continuidade da primeira derivada nas bordas, né, do potencial, no x igual a e no x menos a,
a fim de expressar os coeficientes f, g, c e d em termos dos coeficientes das ondas que estão entrando, né? Dos coeficientes A e B. Então, como eu destaquei, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar aplicando as condições de contorno na primeira interface, né? Antes, né? Do x igual a menos A. Então, para a continuidade da função de onda, ela leva, né? No x igual a menos A, né? Que essa onda daqui, né? Do psi de L em x igual a menos A tem que ser igual a essa onda daqui, que é o psi de x para x igual a menos A. Então, essa é a continuidade da função de onda na interface da esquerda. Está aqui, como aqui representado pela equação de número 7. Isso nos resulta o quê? Pela equação de número 3, resulta que a exponencial de... Então, substituindo, né, tomar cuidado só com os sinais, né, que o x é no menos a. Então, vindo aqui, né, então vai ter aquela troca de sinal. Esse menos vai virar mais, esse mais vai virar menos, esse menos vai virar mais aqui, ok? Então, porque o x é igual a menos a. Então, temos do psi de L em x igual a menos a, temos esse termo aqui da esquerda, e do psi de I para x igual a menos a, temos esse termo aqui da direita, ok? Agora, para a continuidade da primeira derivada, nós temos o que, né? Então, esse símbolozinho aqui, só relembrando, de derivada, né? Estou derivando a função e depois aplicando no ponto x igual a menos a. Então, derivando, né? São derivadas da exponenciais, são derivadas bem simples, então vai cair os termos o ik ou menos ik, ou ik' ou menos ik', né? Então, são derivadas simples. Então, o que nós temos fazendo a derivada, né? Temos do primeiro, né, vai cair ik, a exponencial de i kx aplicada no x igual a menos a. O outro é menos ik b exponencial de menos i kx aplicado no x a menos a. Da mesma forma para o lado direito, para a função de onda da região de dentro do potencial, só que agora em vez de k, é k', em vez de AB é fg, ok? Então, substituindo o x por menos a, nós obtemos a equação que nós rotulamos pela equação 10. Então, está aqui essas expressões. Então, com a equação de número 8 e a equação de número 10, temos as duas primeiras equações do nosso sistema de 4 equações lineares que vamos resolver. Então, agora vamos aplicar a condição de contorno para a outra borda, né? Para x igual a a. Então, da mesma forma, vamos avaliar agora a continuidade da função e a continuidade da primeira derivada. Começando pela continuidade da função, agora é na região de dentro que vai ser aplicado no ponto x igual a a, com a região da direita em x igual a a. Então, mais uma vez, pelas equações 3, essas equações aqui, então eu vou estar pegando esse camarada e esse camarada, igualando no ponto x igual a a, tá certo? Então, com isso, nós obtemos que f exponencial de ik'A mais g exponencial de menos ik'A igual a c exponencial de ik'a mais d exponencial de menos ik'a. Rotulando essa equação por 12. Vamos agora avaliar a continuidade da primeira derivada, né? Então, temos a derivada da região de dentro, aplicada no ponto x igual a, vai ser igual à derivada da região depois, aplicada no ponto x igual a. Então, mais uma vez, usando as equações 3 lá para a região de dentro e da região depois, nós obtemos o seguinte, fazendo a derivada, né? Então, vai cair esse ik'a aqui, esse menos ik'a, menos ik'A', né? Desculpa. Da direita vai cair o ik e o menos ik. Tá aqui, tá certo? E aí agora o que nós fazemos é apenas substituir essa expressão no ponto x igual a a. E com isso nós obtemos que ik' f exponencial de ik'A menos ik'G exponencial de menos ik'A igual a ikc exponencial de ik'a menos ikd exponencial de menos ik'a. Rotulando essa equação por equação 14, ok? Então, com isso, com a equação 14, 12, 10 e 8, nós obtemos 4 equações, temos um sistema linear de 4 equações para poder
determinando como nosso objetivo, né? Mais uma vez destacando, né? Então, qual é o nosso objetivo agora? Obter os elementos da matriz de transferência. Para tal, nós temos que organizar essas 4 equações para escrevê-las de tal forma que do lado esquerdo a gente vai ter os coeficientes C e D, e do lado direito da equação os coeficientes A e D. O que restar dessa multiplicação serão os elementos da matriz M. Então, partindo dessas 4 equações, né? Então vamos lá. Então, só para escrever o que eu acabei de falar, né? As equações 8, 10, 12 e 14, elas formam, né? Tem essa aqui não, um sistema linear com 4 equações. Então agora nós vamos manipular essas equações para obter os coeficientes C e D em termos dos coeficientes A e B, de uma maneira similar como a definição da matriz de transferência na equação 6 que eu acabei de apresentar para vocês, a fim de obter explicitamente os elementos da matriz de transferência como função de K e K', né? Então vamos lá. Então, dando continuidade, nós vamos começar com as equações da borda x igual a A, ok? Então, vou estar só reescrevendo elas aqui. São as mesmas equações 8 e 10 anteriormente, só para não ficar indo e voltando aqui na página da apresentação. E que nós vamos fazer nós vamos agora multiplicar a equação 8. Notem que aqui tem K, na equação 10, né? E eu quero evidenciar os F's e G's, né, em termos de A e de B, como vocês verão à frente. Então, para tal, inicialmente nós vamos manipular essas duas equações para a borda x igual a menos A, inicialmente multiplicando a equação 8 por K' e somando e subtraindo, com isso obtendo outras duas equações. Então vamos lá. Então, começando com a multiplicação da equação 8 por K' e somando com a equação de número 10. Então vamos lá, fazendo primeiro essa situação. Então fazendo aqui, né? Então vamos ter um K' aqui, um K' aqui, um K' aqui, um K' aqui, e depois somar com a equação de baixo. Então vamos lá. Então com isso, esse termo, né, o K' com K aqui vai somar, tá aqui ele, o K' com menos K vai ter esse termo aqui, o K' com esse outro K' aqui, eles vão se somar, né, porque o sinal é mais, então vai aparecer o 2K', e o K' com esse menos K' vai fazer com que o G se cortem aqui, tá certo? E com isso obtendo a expressão de número 15, né? Vamos agora fazer esse procedimento, né, de multiplicar por K', só que agora vamos subtrair com a equação 10. Vamos fazer isso. Então, fazendo isso, a gente vai ter só a troca desse sinal aqui, desse outro menos para mais, só que agora os G's, os que tem os G's vão se somar e vai ser 2K', né, porque esse menos vai virar mais, então aqui vai ter um K', então vai somar esse camarada com esse, vai dar esse 2K', enquanto com menos aqui, quando multiplicar por K' aqui, esse termo vai cortar com esse, tá certo? Então com isso a gente vai ter uma expressão, a expressão 10 de F, que relaciona os coeficientes A e B, e de G, a equação, 15, né, que é para F, e a 16, que relaciona o G com os coeficientes A e B. Ok? Vamos agora manipular a equação para outra borda, né, para a borda x igual a A. Antes foi x menos A, agora x igual a A. Vamos fazer o mesmo procedimento. Então, inicialmente, só para poder não ficar indo e voltando aqui na página, vou escrever novamente aqui as equações 12 e 14. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos multiplicar a equação de cima por K' e somar, obter uma equação. E depois multiplicar por K' e subtrair, obter outra equação. Tá certo? Então, vamos lá fazer esse mesmo procedimento. Começando com... desculpa, eu falei K', mas vamos multiplicar por K. E vamos fazer esse mesmo procedimento, tá certo? Então, multiplicando por K, a equação 12 e somando com a 14, nós obtemos que... Então, notem que quando multiplicar aqui por K, por K, por K e por K, e quando fizermos a soma, esses dois camaradas, esse vai dar esse 2KC,
mas esse aqui, com esse, né, é KD e menos KD. Então, eles vão se cancelar, tá certo? E o restante dos F e dos Gs, eles vão ser, aqui vai ser a soma e aqui a subtração do K com K' e do K menos K', tá certo? Obtendo a equação de número 17. Agora vamos fazer, multiplicar novamente a equação 12 por K e subtrair com a equação 14, tá certo? Então isso vai fazer com que o termo C que se cancele, né? Porque vai ter um menos aqui, né? E esse outro vai virar mais e vai dar esse 2KD, ok? E os termos da direita do F, né? Agora, antes eram uma soma entre os K e K', agora vai ser uma subtração. E do G, que era uma subtração, agora vai ser uma soma, tá certo? E com isso nós obtemos aí a equação, mais outras duas equações, né? Como no caso anterior obtivemos a equação 15 e 16, agora nós obtemos essas expressões aí, a 17 e a 18, que relaciona C e D com F e G. Então fica claro, analisando essas quatro equações, né, que essas têm a F e G. E eu quero, né, só voltando aqui, né, para mais uma vez destacar, eu quero escrever C e D, então colocar C e D no membro esquerdo da equação, vezes alguma coisa que multiplica termos que envolvem A e B, né? Então fica claro, analisando essas quatro equações, a equação 15, 16, 17 e 18, que essa aqui tem o F, essa aqui tem o G. Então aqui também tem FG, FG. Só que esses FGs da equação 15 e 16, eles já estão relacionados com A e B. Então, se eu pegar esse camarada aqui, né, e multiplicar em ambos lados da equação, eu vou estar evidenciando apenas F. E esse aqui, se eu fizer a mesma coisa, eu vou estar evidenciando apenas G. Então, se eu pegar esse FG aqui e substituir ele nessas duas expressões, então, teremos os coeficientes C e D apenas em termos do A e do B, ok? E é isso que nós vamos estar fazendo agora, porque queremos escrever de tal forma a obter, como na definição da matriz de transferência, e com isso obter os elementos da matriz de transferência. Então, como eu falei, né, nós queremos escrever C como função de A e B e D como função de A e B também. Então, analisando as equações 15 a 19, né, na verdade a 18, nós podemos ver que isso pode ser obtido inserindo as expressões FG das equações 15 e 16 dentro das equações 17 e 18. Né? Então, vamos lá fazer isso, começando com o primeiro termo, que é substituindo FG para obter C. Tá certo? Vamos agora obter C em termos de A e B. Então vamos lá, né? Substituindo a equação 15 e 16 dentro da equação 17. Aqui envolve C, como eu mencionei. Então, como eu falei, né? Então, da equação 15, né? Eu vou pegar esse 2K', essa exponencial de menos I'K' e dividir em ambos os lados da equação, de tal forma que do lado direito só vai ter o F. E aqui para o G, vamos dividir por 2K' exponencial de I'K', de tal forma que do lado direito só vamos ter o G. E vamos substituir esse FG aqui, aqui, aqui e aqui. Então vamos lá. Mas para a primeira, né, que eu estou querendo representar o C, é o que nós estamos mostrando agora. Então, se fizermos isso, né, vai ter esses termos como aqui eu escrevi, né? Então, notem que esse aqui é justamente o F, dado acima, e esse aqui é justamente o G. Porque esses outros termos aqui, eles já tinham, né? Tá aqui eles, ó. O K mais K' e a exponencial, tá aqui ela. O outro K menos K' e a exponencial de menos K', tá aqui ele, tá certo? Então, dito isso, o que nós vamos fazer apenas agora é manipular esses termos para juntar os termos que tem A e juntar os termos que tem B. Então, vamos lá, né? Juntando os termos que tem A, então, coloquei esse termo aqui em evidência. Tá aqui ele, ó. Então, para o A vai sobrar quem? Vai sobrar o K mais... Sim, tá aqui ele, ó. Colocado em evidência, né? Então, vai sobrar quem? K mais K', exponencial de K'A, vezes exponencial de K'A. Isso vai dar 2i K'A, tá aqui ele.
E esse camarada aqui é igual a esse, então vai aparecer um quadrado aqui, tá certo? E para o termo de baixo, tá aqui o K menos K', aqui é K' menos K. Se eu colocar o menos para fora, então vai ficar também K menos K', e isso vai dar K menos K' ao quadrado com um menos aqui, tá certo? E aí, esse termo aqui, que se multiplica, né? Então, o expoente vai se somar. Então, vai aparecer o menos 2i', como aqui escrito. Da mesma forma, vamos agora somar os termos que tem b, eu vou colocar em evidência agora esse camarada aqui. Exponencial de kb dividido por 2k', tá aqui. E aí, tá aqui ele, colocado em evidência, e aí agora vamos fazer a mesma coisa. Então, esse camarada multiplicado por esse, né, veja que tem k mais k' que multiplica k' menos k, né? Então, isso vai dar quem? K' ao quadrado menos k ao quadrado. E o termo aqui da exponencial, mais uma vez, vai se somar e vai dar esse exponencial de 2i'. Agora, fazendo para o termo de baixo, que tem o b, então temos aqui k menos k', que multiplica k' mais k. Mais uma vez, isso vai dar quem? Vai dar o quadrado menos o quadrado do outro. Então, o quadrado do menos k' menos o quadrado do k', né? Do k. Tá aqui, então, esse termo. E, mais uma vez, esses dois termos aqui, quando se multiplicarem, os seus expoentes vão se somar, dando o exponencial de menos 2i'. Pronto, então tá aqui, como mencionei, termo a termo, temos essas expressões evidenciando A e B. Então, com isso, eu posso escrever C exponencial de IKA da forma como está aqui, né? E notem que eu coloquei justamente em evidência esse camarada, A exponencial de menos IKA e B exponencial de IKA, né? Tá aqui, ó, menos IKA, tá aqui ele, e o IKA, tá aqui ele, tá certo? Então, dito isso, então eu posso agora, né, escrever o C exponencial de IKA, vai ser igual ao M11 vezes A exponencial de menos IKA mais 2 vezes vezes B exponencial de IKA. E com isso nós temos os nossos termos M1 e M12. Então, mas antes disso, né, vamos trabalhar um pouquinho mais com esses dois termos dos colchetes, que eu chamo de um asterisco laranja e dois asterisco rosa, começando com um asterisco laranja, né? Então, abrindo aqui o quadrado, né, vai dar k ao quadrado mais 2k' mais k' ao quadrado, que multiplica exponencial de 2i'. O outro termo também abrindo o quadrado, né, vai dar k ao quadrado menos 2k' mais k' ao quadrado, né, com um sinal de menos aqui, né, destacando esse sinal de menos. Exponencial de menos 2i'. Então, notem que aqui tem k ao quadrado, k' ao quadrado, k ao quadrado, k' ao quadrado. Então, isso, colocando em evidência o k ao quadrado mais k' ao quadrado, isso multiplica por exponencial de 2i' menos exponencial de menos 2i', que isso vai ser justamente 2i seno de 2k'. Então, tá aqui, né, colocando em evidência esse termo. E o outro termo, né, tá aqui, 2k', o menos, com esse menos vai dar mais. Então, eu coloco em evidência o mais 2k', que multiplica esse termo mais esse termo aqui. Então, tá aqui o segundo termo. E esse aqui é justamente quem? E esse aqui é justamente o 2 cosseno de 2k'. Então, dito isso, os termos entre colchetes que nós chamamos de asterisco, ele vai ser quem? Vai ser 2i k ao quadrado mais k' ao quadrado, vezes seno de 2k' mais 4k' cosseno de 2k'. Agora vamos trabalhar com a equação 2 asterisco, né? Então, notem que esses termos aqui de dentro são iguais. Então, colocando k' ao quadrado menos k ao quadrado, multiplica exponencial de 2i k' menos exponencial de menos
2ik' A, que vai ser quem? Justamente 2i seno de 2k' A. Então, vamos lá, só reescrevê-lo aqui. Então, como eu falei, vai dar o 2i k' ao quadrado menos k ao quadrado seno de 2k' A. Substituindo um asterisco e 2 asterisco, né, na equação acima, né? Então, vamos ter que 2kc exponencial de ka vai ser, então, esse termo aqui eu repeti, e o termo do asterisco eu substituí por esse camarada aqui. E repeti esse, e o 2 asterisco está aqui. Então, só repetir os termos. E agora sim, eu vou dizer que o meu C de exponencial de IKA vai ser igual a meu M1 A exponencial de menos IKA mais M12 B exponencial de IKA. Como definido aqui, né? Esse termo vai ser esse multiplicado por esse, a primeira linha do M multiplicada por esses camaradas, né? Que é o M1 e envolve o M12. Então, com isso, nós temos que quem é o M1, né? Vai ser todo esse camarada aqui e passando esse 2k, né? Então, vai ser 1 sobre 4k' que multiplica esse termo do colchete. Então, vamos trabalhar um pouquinho com ele aqui. Então, tá aí 1 sobre k, 4k' que multiplica o termo do colchete. Então, esse termo vai cortar com esse, que vai dar só o cosseno de 2k' A. E esse termo aqui, esse 2 vai cortar com 2, vai sobrar só um 2, está aqui ele. O i repete aqui. E está aqui o k ao quadrado mais k' ao quadrado dividido por k' vezes seno de 2k' A. Pronto, mas ainda podemos trabalhar um pouquinho mais, né? Esse k ao quadrado pode cortar com k, dessa divisão, vai sobrar só k sobre k', e o outro k' pode cortar com esse outro k', vai sobrar só k' sobre k, né? Então, só escrevendo dessa forma, então temos que o M1 vai ser cosseno de 2k' mais i sobre 2, k sobre k' mais k' sobre k, que multiplica o seno de 2k', ok? Agora vamos trabalhar um pouquinho mais com o termo que representa o M12. Então vamos lá, tá aí, só repetir, o M2 vai ser esse camaradazinho aqui com multiplicação de 1 sobre 2, 1 sobre 2k, né? Que aí vai dar mais uma vez o 4k'. Então mais uma vez eu posso pegar esse camarada e trabalhar com essa divisãozinha aqui do k' ao quadrado menos k ao quadrado dividido por k'. Que também vai cortar esse 2 com esse k, vai ficar k' sobre k, menos o outro k ao quadrado vai cortar com esse k, então vai sobrar k sobre k', tá certo? Então, com isso temos que esse outro termo, o M12, é 1i sobre 2, k' sobre k, menos k sobre k', que multiplica seno de 2k' A. E aí, estou rotulando as equações como 20 e A21, ok? Agora vamos trabalhar com outro termo, né? Então, quero obter C em termos de A e B, né? Desculpa, quero obter D em termos de A e B, como aqui destacado. Então, mais uma vez, vou substituir o F aqui e o G aqui. Então, vamos lá, vamos fazer esse mesmo procedimento que nós realizamos agora para obter o C de exponencial de IKA em termos dos A's e dos B's e encontrar o M1, M12, e agora vamos fazer o mesmo para o D em termos de A e B e obter os elementos da matriz M21 e M22. Então vamos lá, né? Então, pelas equações 15 e 16 dentro da A18, nós temos isso, né? Então, mais uma vez, né? O que está em chaves aqui é o nosso F e o nosso G aqui, tá? Apenas para poder destacar. Então, só voltando lá, vocês conseguem ver facilmente isso. Então, mais uma vez, eu vou estar isolando, né? Eu vou estar querendo isolar para ter o termo A exponencial de IKA e B exponencial de A exponencial de menos IKA e B exponencial de IKA, ok? Então, vamos lá, né? Então, eu vou colocar mais uma vez esse camarada aqui em evidência.
tá certo? E vamos lá, né? Aí tá aí. Então, tá aqui o termo que eu coloquei em evidência. Eu coloquei um menos para poder trocar aqui o de sinal para um dos termos ficar idêntico ao que nós já obtemos anteriormente e eu não precisar abrir novamente, tá certo? Então, colocando isso em evidência, aí vai ter só a multiplicação desse camarada com esse e essas duas multiplicações que vai dar a exponencial de 2ik' A. Tá aqui esse termo com esse, né, vai dar k' ao quadrado menos k ao quadrado. Do outro termo aqui de baixo vai ter a multiplicação desse por esse e esses dois outros termos cujos expoentes vão se somar e vai dar exponencial de menos 2ik' A, tá certo? E desses termos desse e desse, nós teremos k' ao quadrado menos k ao quadrado. Então é bem tranquilo, né? Da mesma forma como fizemos para o outro caso. Agora para o coeficiente b, nós vamos colocar esse camarada aqui em evidência. Então colocando ele em evidência, até aqui ele, e fazendo e obtendo os outros termos, né? Então vamos ter a multiplicação desse por esse, que vai estar aqui. Eles são idênticos, né? Se eu trocar aqui de sinal um deles, então vamos ter o menos k menos k', tudo isso ao quadrado, da mesma forma desse com esse. Eles são idênticos, então vai dar esse termo k mais k' ao quadrado, tá certo? E aí, mais uma vez, né? Aqui desse vai ter a multiplicação desses dois, que vai somar o expoente, vai ser mais 2ik'A, e o outro vai ser, que é desses dois, vai ser menos 2ik'A. Pronto. Então, vou chamar essas equações agora. Uma delas é igual à anterior, por isso que eu utilizei as cores, né? Essa 2 asterisco rosa é igual a essa 2 asterisco rosa aqui. Então, já sabemos que vai dar esse 2ik'A ao quadrado menos k ao quadrado sendo de 2k'A, então não vou fazer isso novamente. E eu chamo a outra de 3 asterisco verde. Então vamos brincar agora com o 3 asterisco verde, abrindo esses quadrados, né? Então isso vai dar k ao quadrado mais 2k'A, é esse termo daqui, tá? Mais k' ao quadrado, que multiplica a exponencial de menos 2ik'A. E o outro termo é k ao quadrado menos 2k'A mais k' ao quadrado, que multiplica a exponencial de 2ik'A. Pronto. E aí, mais uma vez, é aquela história, né? O k com k', o k com k' aqui. Então, vai ser k ao quadrado mais k' ao quadrado, que tudo isso multiplica a exponencial de menos 2ik'A menos exponencial de 2ik'A. Se inverter o sinal, né, isso vai dar menos 2i seno de 2k'A. E o outro termo é o que envolve o mais 2k'A. E aí, com isso, vai ter esse termo mais esse termo que vai dar o cosseno, né? Vai dar o 2 cosseno de 2k'A. Então, dito isso, né, tá aqui os termos que eu acabei de cantar. O que vai envolver o seno e o que vai envolver o cosseno. E tá aqui eles, né? Então, como eu falei, né, esse termo aqui vai dar 2 cosseno, então com esse outro 2 aqui vai aparecer o 4. E esse outro camarada vai dar o menos 2i, tá aqui o menos 2i seno de 2k'A. Então, substituindo a 2 asterisco rosa e 3 asterisco verde dentro da expressão que envolve D, nós obtemos o quê? Então, voltando aqui, nós obtemos isto, tá certo? Então, o que nós vamos fazer é multiplicar ambos os lados da equação por 2k e depois fazer aquelas divisões desses termos aqui de dentro, né? Esse aqui vai se cortar, né, quando a gente multiplicar por esse. Vamos fazer aqui devagarzinho. Então, podemos escrever o d como exponencial, né? Podemos escrever dessa forma, né, da equação 22, né, só para destacar mais uma vez, né? É da forma como tá a definição aqui, né? O d só aparece multiplicado por exponencial de menos ik'A. E aí eu quero escrever do lado direito, vai ser um m21 que multiplica a exponencial de menos ik'A mais um m22 que multiplica b exponencial de ik'A, tá certo? Então foi o que eu escrevi aqui. E aí vamos só destacar quem são esses termos, os elementos da matriz m21 e o m22. E aí,
do M21, né? É esse camarada que divide esse, que multiplica por 1 sobre 2K, né? Então vai aparecer aqui o 4K', o menos está aqui, o 2i está aqui e os termos de dentro estão aqui, tá certo? Então, beleza, só repetindo os termos lá de cima e aí trabalhando com eles, né? Esse 2 vai cortar com 4, vai ficar menos i sobre 2, que multiplica esse k' ao quadrado, vai cortar com esse k ao quadrado, que multiplica, então, k' sobre k, menos k sobre k' vezes seno de 2k'. E tá aqui, então, eu acabei de cantar. Se compararmos esse M21 aqui com M12, voltando aqui para vocês verem bem direitinho, com M12, notem que eles são o mesmo termo. Na verdade, um é o complexo conjugado do outro, né? Porque aqui aparece mais i sobre 2, lá aparece menos i sobre 2, né? Então, notem que o M21 é igual ao complexo conjugado do M12. Então, por isso, já percebendo isso, eu já escrevi na equação aqui, na equação 23, que M21 é igual ao M12 asterisco. Agora vamos trabalhar com para obter a M22. Então, vai ser esse camarada aqui que divide o 2K. Então, vai aparecer 1 sobre 4K', que multiplica o termo aqui do cochete, tá certo? Então, vamos lá. Então, tá aí 1 sobre 4K', que multiplica o termo do cochete, e a gente pode trabalhar com esse termo, né? Esse 4K' corta com esse, vai sobrar só cosseno de 2K', e do outro termo, esse 2 vai cortar com 4, vai sobrar menos i sobre 2, esse k ao quadrado vai cortar com esse k, o do k' ao quadrado vai cortar com outro k', de tal forma que vai ter, abre parênteses, k sobre k' mais k' sobre k, que multiplica tudo isso por seno de 2k'. Então, temos que o M22 é, como eu cantei, cosseno de 2k' menos i sobre 2k sobre k' mais k' sobre k, multiplica o seno de 2k'. Comparando, analisando aqui, voltando para ver o termo M11, vocês percebem que aqui, só dando um tempinho para vocês verem, então a cosseno de 2k' mais i, k' mais k' sobre k, seno de 2k'. Esse termo é idêntico ao M22. Desculpa, é idêntico não, é o complexo conjugado. Está faltando aqui um complexo conjugado. Então, M22 é igual ao complexo conjugado do M11. Tá certo? Então, com isso, eu posso juntar todos esses termos, né? Equação 23, 24, 20 e 21 e escrever explicitamente a minha matriz, colocando todos os termos aí, né? Então, em resumo, né, dessas equações e pela definição da matriz de transferência já apresentada, já voltei para lá para mostrar a equação as 4, 5 vezes. Está aqui ela representada novamente. Então, substituindo as expressões do M1, M12, M21, M22, nós podemos representar a matriz de transferência dada pela equação de número 25 aí, tá certo? Então, como bem notado, né, com relação aos M1 com M22, que é igual, o M22 é igual a M1 asterisco, o M21 é igual a M12 asterisco, né? Então a gente consegue reduzir, né, escrever essa matriz em termos só de M1 e M12, né? Então, notem que, né, como eu acabei de destacar, o M1 é igual a M22 asterisco, o M21 é igual a M12 asterisco, e com isso eu consigo escrever a minha matriz de transferência só em termos do M1 e o M12, né? Então, daqui uma coisa bastante interessante que foi bastante destacada quando estudamos anteriormente de forma genérica a matriz de transferência e avaliamos quais seriam as consequências se o sistema tivesse simetria de reversão temporal, era que tínhamos exatamente isso naquela situação, né? Então, aqui, isso implica, né, como nós obtemos,
Isso implica que esse sistema tem simetria de reversão temporal e, portanto, como consequência, ele obedece à seguinte relação, né? Essa relação que eu destaco abaixo, que nós discutimos já anteriormente. Tá certo? E, por fim, como um caso especial, vamos avaliar agora a situação em que o potencial é nulo, né? Então, um caso especial, potencial nulo, o V é igual a zero para qualquer valor de x, né? Então, nessa situação, K vai ser igual a K', né? Então, eu destaco aqui, né, o K', né? Lembrando que é raiz de 2m é menos V0, que divide por H cortado, fazendo o V igual a zero. Então, isso, notem que K' vai ser igual a K, tá certo? K' igual a K, então, implica que a função de onda antes, dentro e depois, né? Dentro, que na verdade não tem potencial, mas com a nomenclatura vista anteriormente, é a mesma função de onda em todas as regiões, em todo o espaço. Ela vai ser a mesma função de onda. Então, consequentemente, nessa situação, né, substituindo na equação 25, K igual a K', né, então esse termo aqui, por exemplo, isso aqui vai dar 1, isso aqui vai dar 1, então esse 1 mais 1 vai cortar com esse 2, então vai dar cosseno de 2K'A mais I seno de 2K'A, que isso é exponencial de 2I K'A. Esse termo aqui vai dar 1, esse termo vai dar 1, com o sinal de menos, esse termo vai dar 0, então esse quanto esse vão dar 0, e esse outro aqui, esse que vai dar 1, esse 1 mais 1 vai dar 2, que corta com 2, então vai dar cosseno de 2K'A menos I seno de K'A. Então esse termo vai dar um exponencial de menos 2I K'A, tá certo? Então vamos lá, que eu acabei de cantar aqui para vocês. Vou escrever ali abaixo. Então, fazendo isso, nós obtemos isso, né? O m para v igual a zero vai dar esses termos do cosseno. E pela forma de Euler, né? Nós podemos escrever isso como exponencial de 2i Ka 0, 0, exponencial de menos 2i Ka. Então, lembrando dos vídeos anteriores com relação às propriedades gerais da matriz transferência, essa matriz representa justamente um deslocamento espacial, né, de 2A para o caso de uma partícula livre. Então, como eu bem destaco aqui, né, essa equação de número 27, ela corresponde exatamente à equação 1.83 do livro texto, né, que é do Saul Collins, para a propagação de um elétron livre com a distância de 2A, tá certo? Então, pessoal, com isso nós apresentamos nesse vídeo, obtemos, né, a matriz de transferência para o caso de um potencial retangular, para o caso de potencial retangular, que será discutido ao longo dos próximos vídeos para contextualizar o uso, né, do método da matriz de transferência. Nós adotamos esse exemplo mais simples, que é de um potencial retangular. Então, inicialmente, como eu falei, né, estamos aqui obtivemos a matriz de transferência. Nos vídeos que se seguem, nós vamos estudar estados ligados, a condição de tunelamento ressonante, a condição de reflexão total, o caso do poço e da barreira, né, que é o chama de problema, a gente vai chamar de problema inverso, e a localização de funções de onda. Então, todo o que estudamos de forma genérica anteriormente, aqui será ilustrado para esse exemplo bastante simples, que é de um potencial retangular, tá certo? Então é isso, pessoal. Só termino aqui com a imagem da matriz de transferência obtida para o potencial retangular e fico por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.